Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Eu sou Lucas Rosa, advogado, e peço a você que acompanha nosso trabalho, compartilhe o conteúdo, curta nossas redes sociais e divulgue o quanto puder. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo a doutora Amanda Romero, advogada formada em 2016 e inscrita nos quadros da nossa seccional desde 2017. E o mais importante de tudo, mãe do Antônio, de 5 anos de idade. Amanda, muito obrigado por vir até aqui bater esse papo. Por esses tempos, uma grande surpresa que eu tive foi conhecê-la e através da Raquel Magrini, uma querida amiga que temos em comum e que já me falava muito de você, com toda a admiração do mundo, ela sempre falou, de como você é uma profissional aguerrida, dedicada à sua profissão e à sua família, ao Antônio. E por isso eu tenho certeza que o bate-papo que nós teremos aqui será verdadeiramente um tesouro para todos os colegas advogados, em especial para as mulheres advogadas que nos acompanham. Seja bem-vinda e muito obrigado. Lucas, tudo bem? Primeiro, queria agradecer pelo convite de estar aqui com você hoje. Para mim é uma honra poder ter essa conversa com você e poder chegar em mais gente, poder chegar em mais mulheres advogadas, poder chegar em mais advogados nesse podcast, que é maravilhoso. Obrigado. E hoje nós queremos saber um pouco mais da sua vida, saber muito da advocacia. Mas por que chegou até esse caminho, né? E antes disso, inclusive, por que você escolheu cursar a faculdade de Direito? Se você é de Campo Grande, conta um pouquinho mais da sua vida. Bom, eu sou daqui de Campo Grande, eu nasci aqui em 94, tenho 30 anos de idade, recém 30 anos. Como você já disse, sou mãe do Antônio. E meu desejo pelo direito sempre aconteceu porque eu sempre fui muito inconformada com muita coisa. Então, eu sempre exercia liderança na escola, de alguma maneira. Eu sempre estava ali nos grupos. Eu sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei muito de acessar pessoas, de trocar ideias. Então, foi isso que me levou para o direito, assim. Foi isso que me encaminhou. Não tinha até então ninguém na minha família, nem da parte paterna, nem da parte materna, formado em direito. Então eu fui pioneira, depois eu tive um tio que se formou, mas eu fui a primeira a ir para essa área. E de 5 filhos, eu fui a primeira irmã que se formou. E eu só tenho um mais novo que eu, então a vontade de fazer a faculdade, a vontade de exercer sempre foi a advocacia. Eu nunca pensei em um concurso assim, mesmo quando eu nem fazia ideia, mesmo quando eu nem me projetava ainda, assim. Início da faculdade eu nunca pensei num concurso, eu sempre quis ser advogada para defender direitos. Então, e pelo que você está dizendo, é uma família numerosa. Tem 4 irmãos? Eu tenho 4 irmãos por parte de mãe, né? Aí tem mais 2 irmãs, 3 irmãos por parte de pai. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, a família materna é daqui, a família paterna é do interior da Bahia. Então, eu tenho muito esse sangue baiano também, que eu tenho muito orgulho das minhas origens, de ter nascido aqui, de ter parte da família, na verdade, toda a família paterna baiana, e eu me orgulho bastante disso. E nós somos, por parte de mãe, somos em 5 irmãos. Tem um mais novinho que também já se inspira em mim, fala que quer ser advogado, vamos ver se ele vai seguir, se não vai. Não faço muita pressão não, mas tomara que siga, né? Então, é uma família numerosa e a primeira advogada. Por que resolveu advogar? Olha, não te digo nem a primeira advogada, mas de toda a minha família materna, eu sou uma das primeiras a se formar, a concluir a faculdade. Né? Não é uma família muito simples, de uma origem muito humilde, muito unida. Uma família realmente, a família da minha mãe, que eu tenho sempre tive mais convívio, é muito unida, mas muito simples, assim, não é muito do vamos estudar, né? Vai se virando, são 7 irmãs, então assim, minha mãe não é formada, minha mãe tem 4ª série, o meu pai também tem só ensino fundamental. As 2 irmãs por parte do meu pai se formaram.
Mas aqui eu fui uma das primeiras da família a se formar e até hoje é assim ainda. Vamos ver essa nova leva como é que vem, porque a gente sempre está incentivando o estudo, né? E na faculdade, Amanda? Vários conselhos aqui que nós fomos ouvindo ao longo dos episódios do podcast foram todos no sentido de que, especialmente as pessoas que pensam em advogar, precisam desde o início buscar um trabalho na carreira, como estagiário, por exemplo. E até mesmo para quem não pensa e quem está na dúvida, né? Buscar estágio em várias instituições, a não ser aquele que tenha certeza. Eu sempre tive essa vontade de advogar mesmo, assim. Lá no final da faculdade, por uma conversa que eu tive com um amigo advogado, eu mudei por pouco tempo assim o rumo. Eu até já falei isso em outros episódios aqui, mas depois uma outra amizade querida, o Leonardo Duarte, me encontrou, me falou, cara, sai disso, você sempre falou que é advogar para você, bora pro caminho aqui que você tinha pensado. E então isso que eu queria saber, você desde o início fez estágio, por onde você passou, como que foi essa caminhada aí? Essa história também é interessante e tem muito a ver com o meu caminho, né? Desde o início, assim, primeiro, antes de começar a faculdade, aliás, quando eu comecei a faculdade, no primeiro semestre, eu vendia GVT. Então, quer dizer, eu vendia por telefone, eu vendia plano da GVT. Então, quer dizer, eu já precisava convencer alguém, né? Precisava... E outra, eu me destacava, tá? Como vendedora da GVT. E... Inclusive, lembro dessa época também com muito carinho, faz parte da minha história. Mas eu comecei a me projetar para advogar, para estagiar em um bom escritório. Então, eu tinha o escritório que eu queria entrar. Eu passei por outro escritório maior, como estagiária, mas o que eu queria era aquele, assim. Eu tenho uma fé muito grande, Lucas, e eu costumo dizer que Deus dá uns chutinhos, assim, no meu ouvido, sabe? Ele fala assim, que tem umas coisas que eu não sei de onde que eu tiro. E nesse escritório grande, por exemplo, eu tentei muito. Eu tentei entrar lá 1 ano, assim. Entreguei currículo uma vez, não fui chamada. Entreguei outro, não fui chamada. A vaga foi preenchida. Até que, terceira ou quarta vez que eu entreguei, eu fui chamada e passei no processo seletivo. Comecei a trabalhar com uma advogada que me ajudou muito, representa muito na minha história. E aí foi. Aí, só que o meu estágio, assim, era sem reserva. Eu me dedicava 1000%. Você falava, mano, você se dedicava 1000% para a faculdade? Não. Eu me dedicava para o meu estágio. Eu estagiava o dia inteiro e à noite ia para a faculdade. Então, é o que a gente sempre fala, assim, a gente fala para as nossas estagiárias, para o nosso suporte jurídico, que a gente chama. O que você aprende no estágio, você não aprende na faculdade. Não tem jeito, a gente sabe, já falei isso muito para os meus alunos de OAB também, não adianta. O que te ensina é a vivência, é a experiência, você ficar lendo ali, óbvio, gente, que, né, é um requisito você se formar, você, né, concluir a graduação, mas é o que eu falo, para você ser advogado, não basta você ter OAB, não basta você ter um diploma, não basta... É uma série de fatores para você dizer, eu sou advogado. E eu penso, e eu sempre pensei dessa maneira, que a época da faculdade, a época do estágio, era quando eu poderia me dedicar para isso, para aprender a tudo isso. Porque, na verdade, depois que você já é advogado, que você pega a sua carteirinha, ninguém vai te ensinar a advogar. Você já é um advogado. Então, o que você aprendeu na faculdade? Eu precisava da grana. Eu me formei com 50% de FIES e 50% de bolsa. Eu andava de ônibus. Então, como é que eu ia? Eu precisava me manter, eu precisava de almoço. E a gente sabe que o estágio, ele não é um retorno financeiro. E eu penso que as pessoas, assim, claro, né? É óbvio, a gente vai melhorando isso e aquilo, mas você tá ali, você não tá ali para ganhar dinheiro, você tá ali para ganhar experiência. E com pessoas que você acredita, com pessoas que você realmente, assim, admira. Então, o estágio, ele é isso. É você aprender, você se dedicar, é uma troca. E é uma escolha. O estágio, para mim, foi uma escolha, assim, uma grata escolha. E eu tive várias oportunidades no meu estágio que vieram do retorno da minha dedicação. Eu conheci boa parte do Brasil, ainda quando eu era estagiária. Porque eu tinha esse acesso, eu tinha essa confiança, eu sabia que as minhas chefes sabiam que elas iam me enviar para determinadas coisas e eu ia resolver. Eu sempre fui de resolver. Então, você vai mandar a Amanda para Mogi das Cruzes, ela vai fazer isso, vai fazer uma ata notarial, assim, assim, sim, a Amanda vai.
E aí o cliente falava assim, meu chefe falava assim pra mim, não, ela vai fazer tão bem quanto eu. E aí foi cada vez dando mais certo. Eu lembro a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu era estagiária, eu tinha recém entrado no escritório e eu fui para anexar proclamas do casamento de um super famoso, assim. E eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, eu ia andar de táxi, e ela falou assim, ó, o que você vai fazer hoje à tarde? Porque daí eu não tinha filho, não tinha nada, tinha um pinto pra dar água. Ela falou, o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, não, tá, então eu vou comprar aqui sua passagem, você vai pro Rio de Janeiro, assim, assim, eu preciso que você faça isso, e qualquer coisa você me liga, e é isso. E assim, só que eu nunca disse não. Eu nunca, não, eu vou. Eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou dar conta. Então, assim, primeira vez que eu dirigi carro automático, por exemplo, nunca tinha dirigido um carro automático na minha vida. Você sabe dirigir carro automático? Sei, agora. Então, assim, eu sempre estava pronta. Minha vida inteira no estágio sempre foi pronta. É pra você fazer isso agora. Não tinha desculpa. Porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu tinha que aprender aquilo e que aquilo me traria um retorno. Então, na minha época de estágio, assim, desde sair, tomar chuva em despacho, falar com o juiz, e falava assim, ó, você tem que trazer esse despacho pronto. Eu, não sei, nem, eu falava, gente, chegava lá no cartório para despachar como estagiário. O negócio é o seguinte, né? Chegava, me apresentava, tava falando, se eu não voltar com esse despacho, minha chefe falou que eu nem preciso voltar pro escritório. Então, assim, Demais, é isso aí. não tem opção. Ah, vai sair. Então, vou esperar aqui. Porque realmente, assim, eu vou perder minha cabeça. Então, assim, aí entra o poder do convencimento. Aí você acha que não é importante você fazer um despacho. Aí você vai lá, o estagiário vai lá, deixa só um andamento. Você tá ganhando quando você se dedica. Quando você tem essa dedicação para o estágio, você está ganhando e você está ali, aproveita esse tempo, você não está ali para cumprir trabalho. Estágio não é um trabalho. Estágio é uma experiência. E toda experiência gera experiência. E você falando isso, eu lembro assim de pequenas passagens da minha vida também. É engraçado, é muito. Vamos dizer, como diria o carioca, já está falando do Rio, é muito maneiro. É muito maneiro. Eu me lembro que eu também busquei um escritório para estagiar. Eu fazia estágio no juizado do consumidor, com um juiz muito querido, o Dr. Jailson de Souza. Hoje é o magistrado mais antigo de entrância especial que nós temos no estado. E um amigo, como as amizades são importantes, uma vez no cartório lá do juizado falou, ó, você precisa ir pro estágio, você vai advogar, você não vai fazer concurso, tem nada a ver com você. Vai lá no André Borges, que é o escritório onde eu sou sócio hoje. E já estou numa despedida, vamos dizer assim, porque eu estou abrindo o meu próprio escritório, já é chegada a hora, é um momento que eu sonhei e imaginei durante muito tempo, está se concretizando por esses dias, né? Por esse momento. E eu fui lá, nesse André Borges. Aí tive uma entrevista com ele que foi muito legal. Mas eu tinha 16 anos, eu fiz o vestibular no segundo ano do ensino médio, e era para ter feito, eu fui numa viagem, deu errado, voltei, a prova era no domingo, fiz. Aí não fiz o terceiro ano, entrei com 16 anos, não tinha carteira, eu era o caçulinha do colégio, da faculdade. Aí eu não tinha habilitação. Então ele falou, não, você poderia dirigir sem carteira? Eu falei, eu dirijo. Ele falou, pô, dirijo, sei dirigir, não sabia nada. Aí fui embora e ele não me chamou. No fundo eu sabia que era aquilo. Mas toda semana eu ia lá. Porque aí eu arrumei estágio no escritório de um colega de faculdade do meu pai, muito querido, Dr. Walter Ribeiro de Araújo, cujos filhos são meus amigos queridos, o Lorenzo e o Marcos Vinícius. Mas eu estava lá no escritório, gostava do ambiente, mas eu queria ir para o outro. Então todo mês eu ia lá. A secretária da época, a Eliane, depois eu virei sócio lá, ela era nossa secretária. Eu tinha certeza que ela nem falava mais pro André que eu estava indo lá, entendeu? E aí eu lembro que um dia ela falou, ó, vai surgir uma vaga aqui, o doutor André quer te entrevistar. Eu fui e ele me contratou. E aí das experiências, porque eu quis ir para lá porque ele me contou a história de vida dele, que ele chegava no escritório, na época que ele fazia mestrado, 3, 4 horas da manhã para estudar, ele estudava das 3 da manhã até umas 8. E aí o Nilo, que veio aqui, era o dono do escritório onde ele trabalhava, e o Carlos era outro sócio, o Carlos era secretário-geral da OAB na época. Então os dois já tinham uma vida muito maluca, e o André fazia muito do trabalho de petição e tudo mais, e tinha um mestrado para terminar, e a esposa estava com o bebê, então tinha que trabalhar, enfim, com a dificuldade que todo mundo tem. Isso me encantou. E aí lá, ele me pedia para buscar as filhas no colégio, para levar no vôlei, para levar o carro para lavar. Quando ele comprava um carro na concessionária, às vezes estava viajando, eu que ia buscar, era sexta-feira, minha aula era à noite. Mas tudo isso, Amanda, para mim era legal. No lugar de eu ficar chateado, pô, o cara tá me mandando levar uma filha no colégio, ou buscar...
Porque eu pensava assim, cara, eu tô dirigindo um carro importado. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter o carro importado. Mas eu tô dirigindo um agora. Eu sou estagiário. E quando ele comprou um carro uma vez, 0 km na Mercedes-Benz, ele tava viajando, eu fui lá, saí de lá 8 e pouco, 9 horas da noite, tava encerando, embelezando o carro dele. Mas eu voltei faceiro, eu que enchi o tanque. Na minha cabeça, pô, eu fui o cara que encheu o tanque do carro. Pela primeira vez, ele comprou um carro de milionário e eu que tô dirigindo pela primeira vez. Então, a gente consegue enxergar assim. E na verdade isso é uma verdade. São experiências boas. Então, a sua presença verdadeira no serviço que você está fazendo, qualquer que seja, como estagiário e como advogado, vai te forjar alguém forte, Claro. preparado. E os anos passaram. A filha mais nova dele, a Renata, hoje é nossa colega advogada, está terminando o mestrado em Direito Penal na PUC de São Paulo e é madrinha de um dos meus filhos. Uma menina com 6, 7 anos eu levava no colégio, levava para fazer protocolo no fórum, protocolo externo. Sim. Então, se eu poderia não ter aproveitado nenhuma experiência dessa. Poderia ter me fechado, achado um absurdo e ido embora. Sim. Mas eu estaria errado, Exato. né? E essa experiência que você falou que você tem no estágio, você acaba levando pra profissão, Claro. pô. Né? Você estava advogando já. Sim. Enfim, eu falei muito que a intenção é ouvir você. Mas o que você me falou me tocou tanto, que esse tipo de experiência, cara, você aproveitava cada segundo e cada coisa que te entregava. Sim, sim. Eu nunca, no meu estágio, assim, o estágio me deu muito, sabe? Mas eu me dei muito. E a gente se deu, assim, igual. Eu tenho isso, muita gratidão no meu coração, sabe? Porque o tanto que eu me dei foi o tanto que eu aprendi, assim. Então, sempre foi tratado com muito carinho. Inclusive, nesse escritório, você disse, né, a história que o doutor André contou, a história dele. Eu cheguei nesse escritório e 70% eram mulheres nesse escritório. Os cargos, as sócias eram mulheres, então a minha chefe era mulher. Então, assim, aquilo eu falava, meu Deus, gerava uma identificação. Eu falava, eu quero muito ser igual a ela um dia. Eu quero muito aprender com ela. Que mulher maravilhosa, que mulher, nossa, ela é muito inteligente, ela é muito visionária, ela é muito. Então, assim, tudo isso me encantava. Porque sempre foi um escritório majoritariamente de mulheres. Isso marcou, né? Marcou demais, assim. E tanto que hoje, né, no meu escritório, nós somos uma equipe formada de 100% de mulheres. Pois é, eu quero entender um pouco mais isso aí, porque você tinha me adiantado um pouco. E eu te falava assim, né, que eu levava a filha dele no colégio. E eu me lembro quando ele pedia isso, eu falava, cara, esse cidadão confia em mim. Isso que eu pensava. Ó que legal, tô me aproximando dele. Ele tá pedindo pra eu levar a filha dele no colégio. Ele confia em mim, cara, isso é bom. Ou dirigir pro interior quando tinha audiência, ficar perguntando mil coisas, né? Muito. Enfim. E nesse escritório onde você fez estágio, depois você advogou também? Como que foi? Perdão. Advoguei, fiquei, depois que eu peguei a carteirinha da OAB, eu fiquei lá cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. E aí foi quando eu saí. Foi quando eu saí. Fiz amizades maravilhosas nesse escritório, fiz conexões incríveis, pessoas que eu tenho muita admiração, assim, mulheres que eu tenho muita admiração. E foi, assim, sinceramente, foi o divisor de águas na minha vida, assim, sabe, na minha carreira, porque... Mas era aquilo, eu não tinha restrição, eu não titubeava. Eu não. Tudo isso que você está dizendo. Nossa, andava com o carrão da minha chefe, sabe? A minha primeira moto, eu andava de busão, né? De ônibus. Aí depois, quando eu comprei minha primeira moto, eu comprei do pai da Lauane. Então, eu vivi todas essas fases num estágio. Então, ali, vivendo esse mundo jurídico, como eu tô te dizendo, a minha origem era sempre muito simples. A minha casa, a casa da minha mãe, sempre foi muito humilde, muito, muito. E eu vivi uma outra realidade com outro tipo de pessoa no estágio. Então, eu podia sonhar, eu podia falar, olha... Não é possível, eu tenho 2 olhos, eu tenho um nariz, eu tenho uma boca, eu sou capaz, eu posso, vamos lá, sabe? E essas pessoas encorajavam a gente, porque eu passava confiança, eu era uma pessoa muito de confiança, sempre fui uma pessoa muito de confiança ali dentro, e elas confiavam em mim em trabalhos, assim, ainda na época do estágio, que realmente, assim, participei de coisas incríveis em São Paulo, participei de coisas incríveis no Rio, São Luís do Maranhão, muita coisa legal eu fiz, mas era porque realmente, assim, eu me posicionava e eu falava, eu tô pronta. Poderia não estar, poderia estar com aquele medo, mas ia com medo mesmo, assim. Eu sempre fui isso, porque isso me trouxe muita coisa, sabe, Lucas? Ser desinibida, assim, sabe? E querer fazer grandes coisas e fazer bem,
sabe? Porque também não adiantava falar, não, vou pronto e não entregar. Eu entregava, eu trazia. E essa confiança eu retribuía entregando o trabalho que eu fui pra fazer, sabe? Sempre fui dessa maneira, assim. Eu entregava mesmo. É muito legal. E você falava que você buscou esse escritório já pensando em viver essa experiência para depois montar o seu, né? O seu próprio escritório. Sim, na verdade, esse escritório em si, e você me perguntando isso, é muito maluco, porque realmente me associa, e eu nunca tinha pensado nisso, é tipo sessão de terapia. Eu nunca tinha pensado nisso, que era porque eram mulheres no comando. Eu sempre quis entrar ali, mas agora, recordando sobre isso, eu vejo e faz sentido pra mim que era porque eu via mulheres ali. Eram duas sócias majoritárias. Então, assim, Você dizia, olha, eu de alguma forma olhava para esse escritório, minha visão estava para aquele lugar. Aí você falou, hoje eu tenho uma compreensão melhor de que provavelmente era exato. porque duas mulheres estavam à frente Sim, e o quadro de advogados associados, majoritariamente, era feminino. sim. E você, mas já trabalhava nessa época, vivendo essa experiência, pensando em montar seu próprio escritório. E você, agora há pouco, me falou que a primeira moto que você comprou foi do pai de quem? Que a minha sócia hoje, o pai da Lawane e da Lariane, que as minhas sócias hoje são irmãs, né? E eu trabalhei com elas, olha só, olha o que esse estágio me trouxe. Me trouxe as minhas sócias, que são minhas amigas, que eu compartilho tudo, assim. Faz 10 anos que eu trabalho com a minha sócia. Porque desde a época de estágio, então a gente ficou um tempo ali, mais ou menos um ano, eu acho, mais ou menos, separadas. Mas a gente se uniu posteriormente no nosso escritório. Então isso é muito maluco mesmo. E como que foi a montagem, vamos dizer assim, dessa sociedade? Como que escolhe sócios? Né? Pô, a gente brincava antes de começar aqui conversando, porque na faculdade tem um colega que estuda muito, mas é chato, tem o que estuda pouco, se relaciona muito bem, tem o que é muito inteligente, mas bebe muito, tem o que é muito inteligente, mas... Enfim, como que você fez isso? Você acabou de falar, foi no estágio, mas como foi esse processo de maturação? Só retornando, Lucas, um ponto. Por exemplo, quando eu entrei, eu não tinha a menor noção de nada, tá? Eu não sabia fazer uma petição, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Obviamente, como todo mundo que tá entrando na faculdade. Então, eu comecei a estagiar no meu terceiro semestre. Então, o terceiro semestre não tinha nem processo civil, eu não tinha nada. Então, assim, tudo que eu fui aprendendo ali. E com o passar da faculdade, justamente por me dar muito, receber muito e ter, assim, por fazer coisa já. Assim, óbvio, estagiário é estagiário, mas eu não fazia o básico. Eu resolvia muita coisa, eu já me posicionava de uma maneira diferente. Então ali não tinha como. Inclusive uma vez eu até fiz, tá, uma entrevista, e aí ele falou, não tem como. Assim, não tenho, eu acho que a vaga não é pra você. Né? Eu tinha, sei lá, um tempo ali. Ele falou, eu acho que a vaga não é pra você. Eu acho que você tem que montar seu próprio escritório, porque se você realmente sabe fazer tudo isso aqui que você me falou, mas é que eu vivia aquilo, eu vivia aquele estágio como se fosse, eu me agarrei naquilo como se fosse a minha oportunidade de vida, e foi a minha oportunidade de vida. Então, assim, nesse estágio, eu não conhecia as minhas sócias na faculdade, eu conhecia as minhas sócias trabalhando. E eu assim, eu tenho duas sócias, né? A Lawane, a gente sempre foi muito parceira. Assim, parceira absurdo de sair as duas na minha vizinha amarela pra despachar processo, assim. Teve uma vez que foi o ápice que a gente fez um inventário judicial em 30 dias. Como que a gente faz isso? E ai da gente se não fizesse. Então, assim, hoje a gente fala. Uma das minhas sócias trabalhou um pouco menos com a gente, mas o nosso buraco é muito mais embaixo. A gente fala. Ela fala, lá, o nosso buraco é muito mais embaixo. A gente é muito dura, que tem que entregar, mas é que a gente viveu isso a nossa vida inteira. Minha sócia tem 3 filhos também. A minha outra sócia tem 2, eu sou a única que tenho 1. Mas, assim, são mulheres que têm os mesmos valores que eu, assim. E são de uma origem também muito simples, né? Tem os mesmos objetivos, a gente está sempre se alinhando. É muito importante. A nossa sociedade é na base do diálogo. Uma vez até uma colega me falou para tomar um café, manda um monte de gente desfazendo sociedade e você fazendo sociedade. A gente vai fazer 3 anos de fusão agora. Por que foi uma fusão? Porque elas já tinham o escritório delas e eu já tinha o meu. Então, elas não tinham espaço físico e eu estava sozinha. Então, eu estava sem equipe de uma maneira geral.
mas meu escritório já era num lugar legal e tal. E aí a gente, assim, eu falo que foi muito isso depois, sei lá, de um ano, mais ou menos, que a gente tinha saído do escritório. A gente nunca saiu pensando em fazer uma sociedade nossa. Mas com o tempo, eu fui analisando que eu precisava de uma sócia. Porque fazer gestão, fazer financeiro, fazer comercial, eu não tava dando conta do que a vida estava me proporcionando, das oportunidades que eu estava tendo, e eu estava abrindo mão porque o meu não dava, era humanamente impossível. Graças a Deus eu estava tendo muita oportunidade. Então eu falava assim, eu preciso de sócia. Não sabia quem que ia ser, não era nada. Ah, não, a gente já tinha isso na cabeça, não. Mas elas lá, eu aqui, elas já eram em duas, então quer dizer, a gente foi para 3 sócios, e é mais difícil, geralmente é uma sociedade de 2, né? E assim, aí a gente sentou, negociou, e falou, vamos para cima, vamos juntar tudo, vamos colocar tudo numa PJ, e vamos lá. E aí a gente começou a trabalhar. E aí a gente, essa sociedade me traz tanta maturidade, me traz tanto, nossa, eu aprendo demais com as minhas sócias. Meu Deus, como eu aprendo com elas, assim. E são perfis bem diferentes um do outro. Então a gente se complementa. Então, assim, as minhas sócias não foram escolhidas na faculdade, elas foram escolhidas no trabalho, ali no afinco, Na forja mesmo. Na forja mesmo, assim. E a gente fala, nosso buraco é muito mais embaixo, a gente não tem hora para ir embora, a gente não tem hora para atender, a gente não tem final de semana, a gente não tem nada. Claro, sempre respeitando ali os limites, né, para ter um equilíbrio ali entre família e trabalho. Muito legal. E você falava que o escritório que você buscou trabalhar e depois, inclusive como advogada, tinha 70% do quadro feminino. E curiosamente, eu tive a grata satisfação de visitá-la no seu escritório, conversar com você e com suas sócias, e constatei que seu escritório é composto de 100% de um quadro feminino. Me conta um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente busca o que nós queremos. E assim, a gente tem esse compartilhamento de pensamento. Ah, vocês não contratam homens? Nós priorizamos mulheres. Nós queremos construir boas advogadas para a sociedade. Ah, mas vai ser sua concorrente. Não tem problema. Não tem problema. Desde que ela seja uma boa advogada, que ela preste um bom serviço, com o maior orgulho da vida, eu vou ter de dizer, estagiou comigo e eu ensinei muito, assim. E a gente pensa a mesma coisa, sabe? A gente quer investir em mulheres. A gente não tem no escritório, Lucas, a gente não tem reserva de conhecimento. Não tem essa, não vou te ensinar isso porque não tem reserva de conhecimento. Se eu posso, você pode, porque isso, de alguma maneira, a gente também recebeu. A gente não teve essa reserva de conhecimento. Nunca tivemos, assim, na experiência de estágio que a gente teve. Então, a gente segue dessa maneira também. Então, o que a gente quer? Ah, só contrata mulher? Olha, não estamos tomando o lugar dos homens. Não é isso, não é essa a nossa intenção. É a nossa prioridade, a nossa preferência, dar oportunidades para as mulheres. Queremos estagiárias, queremos que boas advogadas posicionadas, né, vão para a sociedade aí para voar, como a gente tem caminhado também. Ah, que legal. E eu imagino que, vamos dizer assim, no ponto de observação que você está hoje, no seu escritório, com a estrutura que você tem, a experiência que você angariou já, não são, vamos dizer assim, tantos anos de advocacia, são 7 anos de inscrição como advogada, mas você tem uma experiência muito vasta, muito profunda, né? Então eu imagino que de alguma forma colegas advogados menos experientes volta e meia procuram você ou suas sócias ou seu escritório para bater um papo, para buscar um apoio, especialmente mulheres advogadas. Eu queria saber se isso acontece mesmo. E também eu queria saber um pouco mais como que é a mulher advogar. As dificuldades que vocês têm, né? Porque eu imagino que são muito, muito maiores do que dos homens. Assim, Lucas, na verdade, eu sempre olhei para isso, para a evasão da mulher no mercado de trabalho, principalmente após a maternidade. Por quê? Por conta dos baixos salários, né? E é por isso que a gente luta. Por isso que tem lutas que não são só minhas. A gente luta para a posterioridade, a gente luta pelas próximas mulheres que virão. Então, assim, e assim, não só falar, eu estudei sobre isso.
né? O meu termo de conclusão de curso também foi voltado para isso, voltado para as mulheres. E eu sei justamente das dificuldades que passam. Por exemplo, Amanda, eu recebi esses dias uma questão. Amanda, eu sinto que a gente é um peso, a gente que é mãe e mulher. Imagina, mãe, mulher, advogada, sabe? Eu sinto que é pesado. Não é pesado, gente. Você tem um objetivo muito maior, que é o seu filho. É dar exemplo para alguém, sabe? A gente que tem filho, isso é homem e mulher, óbvio, ser um bom exemplo. O lugar da mulher é onde ela quiser. Tem muitas mulheres que trabalham dentro de casa e trabalham muito. Eu, sinceramente, admiro muito a mulher do lar. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil, mas eu admiro muito, assim, eu acho que trabalha muito mais, ou, sei lá, muito parecido com a gente que trabalha fora. Só que são outros afazeres, né? Que é o cuidado, que é isso. Então, assim, eu quero ficar em casa, por exemplo. Mulheres advogadas que desejam ficar em casa. Tá tudo certo, é a sua escolha. Você escolheu isso? Ou é por falta de oportunidade? Ou é porque você se sente pesada pro mercado de trabalho, por você ter filho, por você ter as suas dificuldades. Eu lembro quando eu engravidei, como você já disse, eu sou mãe e solteira, né? Quando eu engravidei, eu sempre quis ser mãe. E quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi minha carreira. Primeira coisa que eu pensei. E aí eu tava com a minha mãe falou assim: filha, sua carreira vai ser a mesma, vai ser um caminho um pouco mais extenso, vai ser um caminho, né, com mais curvas aí, mas você vai chegar no mesmo lugar se você tiver objetivo. E eu nunca vou me esquecer disso, a minha mãe me falando isso, que tem a quarta série, né? Me falando isso, que minha mãe é mãe de 5 filhos, né? E eu levei isso pra vida, assim, eu falei que nada. Isso eu vou utilizar a minha maternidade como uma força, sabe? Como uma força, como um combustível para minha vida, assim. Trabalhei muito enquanto grávida, muito, muito, muito. Continuei trabalhando normal. Depois de 14 dias com meu filho de nascido, eu atendi cliente também. Então, assim, a maternidade te limita. Para mim, a minha experiência, eu entendo outras experiências, mas a minha maternidade me expandiu, me fortaleceu, me deu muita força, assim, para continuar lutando. Me deu muito mais afinco, me deu muito mais objetivo, muito mais maturidade, muito mais sensibilidade, sabe? Então, me engrandeceu a maternidade. E eu tenho muito orgulho, como eu estava dizendo para você, Amanda, mas você se posiciona, você tá vendendo sempre, você tá. Eu sou mercado do meu escritório. Então, assim, eu preciso vender, eu sou comercial. Então, assim, mas eu não faço isso, eu não dou minha cara a tapa, eu não mostro o que eu tô fazendo ali no meu dia a dia só pelo meu filho. Eu quero dizer, gente, é possível. Só se posiciona, só escolhe, sabe? E eu não tô, de maneira nenhuma, romantizando a dificuldade. Ai, porque eu gostaria que fosse tudo fácil para todo mundo. Eu gostaria, sinceramente, queria que fosse muito mais fácil para as mães, para as advogadas que infelizmente se evadiram do mercado de trabalho, só que não é. É difícil. E lidando com essa dificuldade, vendo essa dificuldade de outras mulheres, de outras advogadas, de outras mães, isso também me incentiva a não parar e continuar lutando, correndo atrás dos objetivos, correndo atrás de estar em lugares para poder me conectar com essas pessoas, com essas colegas. Para mim são colegas, para mim não é uma concorrência. Então, eu estou sempre disponível e toda vez que eu recebo qualquer tipo de demanda nesse sentido de outras colegas, eu paro, eu sento, converso, vai lá no escritório, vamos tomar um café, sabe? Eu sou muito gente da gente, eu sou muito acessível, assim, e eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de falar, vem cá, vai por isso. Às vezes me pergunta, Amanda, eu tô com essa opção para fazer, de acordo com a sua experiência, o que você acha que eu faço? Eu falo, olha, se eu fosse você, eu iria para cá, para cá, para cá, né? De acordo com as minhas experiências. Então, assim, eu sempre tô também alavancando e fortalecendo outras mulheres advogadas, jovens advogadas, quem precisa quem precisa de alguma luz, eu estou sempre buscando e eu sempre estarei buscando ajudar essas mulheres. Para mim um posicionamento de vida, assim, sabe? Mas então fica bem claro. Lógico, todo mundo já sabe, né? Mas você dizendo essas coisas, como é mais difícil para uma mulher, né? Muito mais difícil.
A nossa margem de erro é muito menor, né? É infinitamente menor. A nossa margem de erro social, a nossa margem de erro profissional. Então, assim, para você mostrar para você mostrar o seu serviço, você tem que ser muito mais assertiva. A margem para errar é pouquíssima. Porque senão você já leva nome, mas né. Sim, que assim, na verdade a advocacia ela é posicionamento, assim, você precisa se posicionar, você precisa passar conhecimento, você precisa passar experiência. É nisso que eu queria chegar. Eu sempre acompanho o conteúdo que você produz, especialmente através dos seus stories. Você sempre está dizendo, é necessário que a mulher se posicione. O que você quer dizer com isso? Lucas, eu acho que é importante, assim, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre fui muito sonhadora. E eu adoro sonhar, adoro sonhar, adoro sonhar, adoro, amo. É um hobby para mim, é sonhar, assim. E eu acho que as mulheres elas precisam sonhar mais e se colocar nesses espaços, assim, sabe? Por que é que você não pode ocupar um espaço que é relevante socialmente? Você pode. Você quer? Ah, mas ninguém vai me apoiar. Vamos lá. Se junta com outras mulheres, se posiciona. Ah, eu vou fazer, por exemplo, né? Hoje fui fazer um atendimento no presídio. É claro, eu sou uma mulher, eu sou doce, eu sou feminina. Eu chego, eu trato bem as policiais penais, eu trato bem o policial penal, né? Eu sou cordial, eu sou tudo isso, mas na hora de posicionar, eu não faço questão de ser boazinha com ninguém. Sabe? Eu não faço questão de, porque eu sou mulher, eu sou. Gente, não tem como eu ser frágil. A vida não me permite ser frágil, muito pelo contrário. Eu tenho filho em casa para criar, eu tenho casa para cuidar, eu tenho os meus clientes para poder atender, sabe? Então, assim, isso é você se posicionar, vamos lá. Posicionar politicamente, por exemplo. Eu acho importantíssimo nós, mulheres, nos envolvermos politicamente. Impossível a gente precisa fazer política, a gente precisa fazer política não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral. Então, se posicionar para mim é tudo. Posicionamento é tudo para mim. Se posiciona e vai com medo mesmo, mas se posiciona, saiba o que quer, traça uma meta e bora para cima. Eu queria para um assunto, não é mais delicado, mas assim, um assunto para o qual, na verdade, eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho muita curiosidade sobre isso. Para a mulher no dia a dia, quando é gentil, quando é um pouco mais cortês, não é um risco a mais social, vamos dizer assim, do que é para o homem na relação interpessoal? Muitas vezes, e pode ser uma grande bobeira que eu estou falando, né? Mas eu queria entender, eu queria ouvir de você isso, para compreender melhor, inclusive para que os homens também compreendam um pouco mais, porque eu tenho dúvida. Não acaba acontecendo muitas vezes de as pessoas confundirem um pouco mais do que acontece geralmente comigo, homem? Uma gentileza, uma confusão, por exemplo, da parte de um homem? Na verdade, é o que eu estou dizendo, a nossa margem de erro é muito pequena. Porque para levar, que eu confundir as coisas é muito fácil. Por exemplo, nós no escritório, eu, as minhas sócias, minhas duas sócias são casadas, eu não sou. Então, assim, só o fato de você ser solteira parece que é um convite para alguma coisa. Você ser cordial, você ser educada é outro convite para outra coisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viver. Eu gosto de sair, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de envolvimentos sociais, mas isso não significa nada. Isso é um posicionamento meu, isso é a minha maneira de viver socialmente. Eu gosto de fazer conexões, eu gosto de fazer networking, eu gosto de... Então, assim, ser gentil, ter uma conversa a mais com o cliente. Assim, o meu primeiro cliente preso se apaixonou por mim e foi, assim, uma loucura, porque tinha, enfim, era Maria da Penha, e aí tinha uma questão familiar, e eu não sabia como lidar com isso. O seu cliente se apaixonou por você? O meu cliente se apaixonou por mim e ele me mandava textos, assim, e eu acho que aquilo pra mim foi uma experiência tão grande, porque ele era meu cliente, ele tinha algumas questões ali psicológicas, e eu tive que aprender a lidar com isso muito cedo. Assim, e já era meu cliente, foi o meu primeiro cliente. Então, assim, isso foi muito confuso, mas daí a gente precisa ser sutil, a gente precisa pisar em ovos, sabe? A gente precisa pisar em ovos para não parecer vulgar, a gente precisa pisar em ovos para não parecer que está convidando para alguma coisa, a gente precisa pisar em ovos com relação à gentileza. Isso é muito complicado para nós, a gente tem que ter... O nosso jogo de cintura, Lucas...
ele é muito maior. Sabe? Você vai despachar com o juiz pessoalmente, você vai entregar memoriais para um desembargador, você tem que dosar a maneira que você fala, você tem que, numa audiência, por exemplo, e vamos lá, uma audiência que você faz com um homem advogado, por exemplo, doutora, você está muito nervosa. Isso é comum quase, Você né? você não escuta isso, doutor, você está muito nervoso. Quer usar a condição de gênero para dizer que mulher é nervosa, para dizer que mulher é isso. Não, doutor, eu tô aqui a trabalho, né? Eu tô aqui justamente para defender o interesse da minha cliente. Se eu pareço nervosa, eu ainda não me vi nervosa. Quando eu tô nervosa, é um pouquinho mais. Então, assim, a gente precisa dosar isso. A nossa régua ali é um negócio e é muito no tato, sabe? Eu, principalmente, que faço criminal, né? Sendo uma mulher jovem, sendo uma mulher solteira, sendo, né, uma advogada, uma profissional, o tato ali é um negócio que eu preciso ter em várias oportunidades. E graças a Deus eu tenho tido e não tenho, assim, zero história de, por exemplo, de algum problema com isso. Assim, eu me posiciono muito bem e a gente precisa fazer isso todo o tempo. Mas você acha que para outras profissionais, advogadas, é um grande desestímulo? É mais uma coisa, né? É mais uma dificuldade. É você ser gentil com o seu cliente para você não parecer que você está dando abertura. De todas as dificuldades, mais uma. Entende? Ah, então por que a mulher é mais difícil? Poxa, eu tenho que cuidar. Óbvio, todo mundo, a gente sabe, né? O jeito que os advogados se vestem, a gente sabe isso, a gente sabe aquilo. Mas a gente precisa estar se cuidando o tempo todo. O tempo todo, de como é que tá, se a minha maquiagem não tá forte, se o meu batom não tá muito chamativo, sabe, é tudo isso, assim. O comprimento da minha saia, é claro, a gente sabe qual o nosso dress code, mas pra nós, se a minha roupa não tá muito colada, tem isso também, se eu não tô com um vestido que tá muito colado, se eu não vou num presídio, como é que vai ser? Sabe? É muito diferente, assim, é realmente bem maluco, assim, mas é a realidade. E a gente precisa falar sobre isso, porque é uma realidade. E eu acho que essa conversa entre mulheres, ela sempre pode ser muito produtiva nesse aspecto, né? Porque eu posso dizer que do lado de cá é tudo achismo. Tanto que eu tô te dizendo aqui, ó, tô achando algo, mas não sei se é a grande bobeira que eu tô falando, porque na verdade eu não vivo isso na pele, né? E muitas vezes, não é o meu caso, minha esposa é psicóloga, não é advogada, mas mesmo entre um casal ou de advogados, ou talvez entre irmãos ou sócios, muitas vezes a mulher nem quer falar disso, ou é uma dificuldade para ela enorme, e não é algo que você fique dizendo para os homens, por exemplo, essas experiências, né? Então, para nós homens, muitas vezes é mais, a gente não tem a sensibilidade de enxergar isso à primeira vista, vamos dizer assim. Eu passei a enxergar bastante esse tipo de coisa a partir do momento que eu casei, comecei a ter filhos, filhas, mas também com uma convivência que eu tive com uma colega muito querida, professora minha de Brasília. E conversando com ela, aí que eu fui, é como se fosse um mundo que eu não conhecia. Foi desvendado, assim, né? De ver que você no dia a dia da sua profissão está lutando outra batalha paralela, que às vezes consigo mesma. Você acabou de falar de cuidar do tom do batom ou da maquiagem, né? Que para mim, homem, é um negócio que não existe. Sim. Eu não gasto um pingo de energia com isso. Isso eu não preciso. Né? Então, é óbvio que é muito mais difícil, né? E eu conversava outro dia com a Raquel, e também pode ser outra grande bobeira que eu tô falando. Mas assim, eu dizia pra ela que o testemunho, ele não doutrina, mas ele ensina pra mim às vezes muito mais do que a pregação normativa. Você ouvir histórias, ouvir testemunhos, lhe leva a ter um grau de conscientização muito maior do que normatizar determinado assunto. Acho que por isso talvez o diálogo, a convivência, a presença é tão importante, né? Não sei. Sim, porque assim, ó, por exemplo, vamos lá. O que é que a cor do meu batom tem a ver com a minha advocacia? Com o meu conhecimento técnico, com a minha experiência, com o que eu posso entregar para o meu cliente? Zero, né? O que é que a cor do meu batom tem a ver com isso? Como é que
Claro, gente, é sempre importante a gente dizer que tem o dress code, tá? Isso aí desde que o mundo é mundo. Mas vamos lá, o que é que o vestido, né? Vamos lá, o vestido um pouco mais colado tem a ver com o respeito que eu tenho com um colega advogado numa audiência, com o respeito que eu tenho com o juiz. O que é que tem a ver? Vocês não passam por isso, a gente passa o tempo todo. Então, assim, são ligações que em vez de nos fortalecer, acabam que nos diminuem. Então, assim, é uma preocupação gigantesca, eu tenho certeza que não só minha, mas de muitas mulheres que passam por isso e que vocês, homens, precisam olhar, sim, porque isso é uma questão social, mas que jamais vão passar por isso, né? Então, a gente... E é conversando que a gente consegue trazer políticas, que a gente consegue... enfim... A gente vive numa sociedade predominantemente machista, mas que está evoluindo. Evoluindo bastante. Então, mas a gente precisa continuar lutando, e a gente precisa continuar conversando, e não nem nunca foi questão de rivalidade. Eu sou contra os homens de jeito nenhum. Raça maravilhosa, incrível, sensacional, entendeu? Então, assim, não é sobre isso. Mas é sobre fortalecer o olhar para a mulher e para a mulher advogada. Muito bom. E falando da advocacia no geral agora, quais as dificuldades que vocês têm enfrentado no dia a dia? E você, como eu disse, você conversa com muitos colegas com menos experiência. O que você tem visto, além dessa questão da batalha sobre a qual nós já falamos, de ser mulher, vamos dizer assim, no dia a dia da profissão mesmo? Como que você tem enxergado hoje o que você tem feito, o resultado do que você tem produzido como advogada perante o Poder Judiciário, perante a efetividade, o tempo de decisão, o tempo que se leva hoje para os atos cartorários serem praticados para cumprir uma decisão judicial? Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Lucas, no escritório, como eu te disse, nós somos em 3 advogadas sócias, né? A gente se divide por matéria também, até para poder estudar e aprofundar. Então, no escritório, a gente mexe muito também com direito de família. E direito de família é tudo muito urgente, né? Nós temos 6 varas de família aqui. Nós temos muitos processos de família, muito mesmo. E acaba que a gente consegue a decisão, a gente vai lá, a gente mostra que é urgente, mas o cumprimento dessas decisões tem sido de uma maneira muito deficitária, assim. A gente tem, e não só no direito de família, mas o cumprimento, por exemplo, de um alvará de soltura. Lá no escritório, quando entra alguma estagiária, a gente bota para despachar. A gente fala, a gente tem que dar pessoalidade no processo, senão o processo não anda. A gente pega o problema daquele cliente como se fosse nosso, e a gente ensina isso para o nosso corpo. Gente, é o meu problema, é o seu problema, é o problema de todo mundo. Se o cliente chegou até a gente para trazer isso, a gente vai resolver. E assim, a gente enfrenta vários problemas, por exemplo, valor de custas judiciais, é um absurdo. Muitas vezes inviabiliza, a gente não consegue comprovar uma justiça gratuita, inviabiliza o cliente a acessar o judiciário. Tem uma renda, mas e as despesas? Então, assim, a gente sempre tem uma dificuldade com relação a isso. Nós temos alcançado clientes com mais condição financeira, né? Porque a gente vai... Né, a gente atende desde o simplesinho até quem tem mais condição, assim. E para esse que tem mais condição, às vezes não está num momento muito bom, né, financeiramente, e acaba inviabilizando. O cumprimento das decisões ali, Lucas, a gente faz uma advocacia que é muito difícil, assim, sabe? A nossa advocacia, ela é bem chão de fábrica, assim, sabe? A gente, por exemplo, a gente vai lá para a parte de família, por exemplo, a gente faz aquele atendimento de horas, né? Porque a gente vem desde o início ali perguntando, né? A gente pede para escrever um relato, enfim, a gente trabalha muito com violência doméstica também. Então, a gente tem ali aquele chão de fábrica mesmo. A gente faz esse acompanhamento do processo do início ao fim. E o mais difícil também, além das decisões, que a gente tem um bom poder de convencimento, mas além das decisões, é esse cumprimento dessas decisões que demora demais, assim, demais mesmo. Os honorários também. Poxa, a gente fala muito sobre, por exemplo, muitas advogadas também me procuram para falar sobre quanto é que eu cobro.
A gente vê muito aviltamento de honorários, a gente fala, olha, você tem que cobrar um valor que é justo, você tem que cobrar um valor, vai lá, pega a tabela do AB, dá, né, que a gente faz isso, vê lá como é que você faz, vai por aqui, vai por assado, mas não cobra muito barato, porque isso acaba que desqualifica o seu trabalho, sabe? Você sabe a sua dedicação, você sabe que você tem, sei lá, recém-formado, vai ter 2, 3 processos, você vai viver em cima daqueles processos. Então, assim, não significa que você precisa cobrar muito barato para fazer eles. Cobra um valor justo, vai aí mais ou menos. Então, é isso aí. Essa questão de como fixar honorários, né? É uma Nossa. dúvida que todo advogado tem, né? E antes de me formar, eu perguntava para vários advogados mais experientes. Eu especulava muito, né? Acho que era até bem conveniente. E o Newley fez o primeiro episódio conosco aqui do RosaCast. Eu contei a ele nem lembrava mais que eu perguntei isso para ele. E cada um tem um jeito de enxergar os parâmetros, vamos dizer assim. E todo mundo tá certo também ao mesmo tempo, né? E aí eu lembro que eu tive uma conversa com ele um tempão. Ele me falou várias coisas, várias. E me mostrou que o mais importante era ele cuidar você, advogado, cuidar do trabalho, do que ficar se preocupando tanto com a remuneração, desde que você não esteja aviltando, Perfeito. né, a dignidade da sua profissão, não Perfeito. só do seu mistério pessoal ali, mas da sua profissão, porque toda ação e omissão que nós temos na prática da nossa profissão repercute em toda a carreira, em Sim. toda a classe, né? Sim. E também desde que você não exagerasse, né? Mas sempre eu tenho dificuldade até hoje, na verdade, para isso. Às vezes é um processo de importância econômica grande para o cliente, mas no fundo muitas vezes é um erro nosso, mas você fala, poxa, mas será que tem que cobrar tanto assim, né? E a gente acaba esquecendo. Pô, você fez a faculdade por 5 anos, você fez estágio por 5 anos, você advoga há 7 anos, eu advogo há 14, você viu muitas experiências, passou muito de sabores para ganhar a experiência que você tem para fazer as coisas de maneira muito mais rápida, mais efetiva e mais simples hoje. Muitas vezes a gente acaba esquecendo de toda essa bagagem que a gente tem. E eu lembrava que outro parâmetro também, que nessas conversas que eu tinha com os advogados, e esse eu uso bastante, é saber como que está o seu dia, como que está o seu dia a dia, né? No caso de quem tem um escritório grande, uma equipe grande, talvez não seja um parâmetro tão importante, porque você já tem uma estrutura boa funcionando e esse trabalho pode ser absorvido. Mas talvez para aquele colega advogado que está caminhando sozinho, ou que tem só mais um sócio, seja um parâmetro importante, né? O que eu tenho na minha cabeça? Quem te procura em confiança. Quem confia em mim? Quem tá me procurando? Amanda, eu tô te procurando porque eu confio em você. Eu vou atender esse cliente. Porque a confiança é uma coisa que você não... É assim, você passou proposta de honorários. Não, então eu vou fazer leilão com a sua proposta de honorários. Aí é outra história. Aí não tem confiança, né? Aí é outra história, entendeu? Aí é leilão. Não é confiança. Agora, né? a pessoa, e nós três sócias temos isso, assim, que nos procura em confiança, a gente não vai deixar de atender por conta de honorários. Porque a confiança é o mais importante. Para nós, a confiança é o mais importante. Então, assim, eu tenho confiança, Amanda, que você vai resolver o meu problema. Então, pode confiar. Proposta de honorário vai pagar do jeito que você quiser, enfim. Vai fazer do jeito que dá, mas eu não vou deixar de te atender. E a gente tem essa máxima no escritório. Porque assim, o cliente que... E muitas vezes... E vamos lá. Uma advogada recém-formada te procurou em confiança. Você é recém-formada, te procurou em confiança, então confia demais em você. E geralmente a gente começa com clientinhos mais pequenos, e depois a gente vai angariando outros tipos de clientes. Mas assim, poxa, te procurou em confiança, entrega o melhor para esse cliente. O próximo, você vai saber entregar melhor. O próximo, você vai saber entregar melhor. Aí daqui a pouco você já começa a cobrar mais naquele ali, porque você já tem uma experiência melhor de resultado também. Não que nós sejamos, né? Não que nós vendamos resultado. Mas a experiência, ela também te faz aumentar o valor dos honorários, obviamente, porque você já sabe exatamente para que caminho ir, você já sabe exatamente como é que aquele juiz julga, como é que aquela juíza julga. Campo Grande, a gente tem, não é um quadro gigantesco de juízes. Quem é atuante na vara de família conhece os juízes de família. Quem é atuante na área criminal, eu sei como é que cada juiz pensa. Eu tenho que saber, é a minha área de atuação, né? É claro, de acordo com o processo, de acordo com, né, com tudo, não é? Mas eu sei mais ou menos como é que cada juiz pensa e eu já sei, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assado, a gente vai por aqui, a gente vai por ali. Isso te dá
uma possibilidade de aumentar o valor de honorários, né? Mas, e você que trouxe um elemento que nunca alguém havia me trazido, que é o advogado valorizar aquele cliente que o procura porque verdadeiramente confia nele, né? Especialmente, você falou aí, quando você está no início da sua profissão, que é o que mais você precisa. Pô, a confiança já é um reconhecimento per si. Demais. Né? O cara, ele confia em você. Não interessa como vai ser. Exato. Enfim, o cara tá se jogando nos seus braços ali, né? Você me falou isso foi bem significativo para mim, né? A gente tentar aproveitar mais, olhar, ou se estiver não negociando, mas estiver fazendo proposta de honorários, tentar perceber que nesse ou naquele caso é um cliente que confia em você verdadeiramente, né? E como que isso é um tesouro para um novo advogado. Ele tem um cliente que confia nele, né? Que não está o contratando porque ele está fazendo o preço, vamos dizer assim, mais baixo do que o outro escritório que está ali na esquina, né? Valorizar a confiança, né? Valorizar a confiança. Eu acho que ela é essencial. Eu acho que isso, assim... Porque... Lembra que a gente falou de confiança na questão do estágio? Olha, meu chefe confia em mim porque ele me dá o carro dele para eu ir, tal. Então, assim, essa confiança você acaba retribuindo. Mas se for confiança verdadeira, você tem uma obrigação com aquele cliente, né? Obrigação de e-mail, sempre lembrando. Nossa obrigação de e-mail, não de resultado. Mas você tem, sim, uma obrigação. Poxa, eu tô aqui, eu não trabalho em um grande escritório, né? Eu não trabalho em um grande escritório, eu não tenho família de advogados, e essa pessoa me procurou em confiança, eu sempre falo isso. Essa pessoa que me procurou em confiança, para mim, assim, é um tesouro mesmo. E tem que ser valorizado, você não tem que ser valorizado. E outro parâmetro também que eu tenho utilizado ultimamente, nós somos o primeiro juiz da causa, verificar, vamos dizer assim, não a probabilidade, a gente consegue enxergar a viabilidade daquela pretensão. Então, muitas vezes eu tenho utilizado, se é um processo em que eu percebo que a viabilidade da pretensão é alta, se de alguma forma eu concluo que entregando todo aquele bem da vida, vamos dizer assim, que o cliente procura, a remuneração justa pelo meu trabalho seria X, eu estabeleço como um prolabore algo em torno de 30% a 40% desse X. E de maneira transparente e objetiva, eu já revelo para o cliente que a remuneração justa pelo trabalho é aquela X completo, mas para ele ter mais tranquilidade e para que ele me retribua quando ele efetivamente tiver na mão tudo que ele busca, ele vai me pagar 30% e 70% vai ser o que a gente chama de honorário contratual de êxito. Né? Eu acho que é uma calibragem também que a gente pode fazer no dia a dia. E sendo transparente sempre, quando é uma causa de baixa viabilidade, você ser franco com o cliente e indicar isso para ele e buscar na fixação dos seus honorários e ter um prolabore maior do que você teria numa causa ou num processo que você já antevê que vai sair vencedor, né? Eu acho que qualquer que seja a proposta que você faça, se a pessoa vê, o meu valor é X, que é o prolabore e o êxito, aí você vai me pagar agora, parcelado, é óbvio, esse valor menor de 30% ou 40%, de alguma forma ele vê algum benefício, vamos dizer assim, né? Isso facilita a contratação, me parece. E assim, e aí, esse é o nosso norte, assim, quando o cliente ele te procura em confiança, ele espera isso de você. Ele espera que você faça de uma maneira que ele consiga pagar os seus honorários, porque ele confia em você. Você é o advogado que ele quer. Então, como é que ele vai te pagar? E ele confia no seu trabalho, né? Às vezes você faz um parcelado, na confiança. E você confia no seu cliente. Então, aí tem esse caminho longo juntos, né? Eu falo muito, Lucas, eu queria falar aqui uma coisa. Para o jovem advogado, questão de marketing, de isso, de aquilo. Como é que eu consigo cliente lá no início da advocacia? Primeiro, pensou em você, não tem que saber, não tem que... O que esse fulano faz aqui? Não, é o fulano advogado. Quando lembrar de você, em qualquer lugar que veja, você vai falar tanto que você é advogado, vai utilizar suas redes sociais, vai utilizar o seu meio, vai utilizar o seu meio de convívio para dizer que você é advogada. A hora que a pessoa pensar em alguém, ela vai precisar de você. Mas é isso, eu acho que
A gente tem muito, Lucas, uma vez eu escutei uma coisa, né? A gente que é jovem advogado, né? Eu me entro na categoria do jovem advogado. A gente precisa de respaldo de outros advogados, mas a gente já consegue ajudar muitos novos advogados. E eu acho que a gente precisa se dedicar para isso, como colegas mesmo, sabe? Como compreensão, como compartilhamento de informação, como já ajudar com a nossa experiência, sabe? Principalmente mulheres que sempre me procuram, que falam comigo, eu não tenho menor reserva e eu não tenho menor receio de ajudar, de pegar na mão, de trocar uma ideia, de dar as minhas opiniões quando são solicitadas, sabe? Porque eu não vejo como algo ruim, muito pelo contrário, eu vejo como muito positivo, porque eu quero muitas mulheres advogadas caminhando junto. Ai, tomara que aumente bastante mesmo. E eu lembro que na visita que eu fiz ao seu escritório, na conversa que a gente teve, me chamou bastante atenção e eu achei muito, muito legal mesmo essa abertura que vocês têm lá para ouvir, para aconselhar, para dar mão para outras advogadas, né? Que é, especialmente advogadas, que é o caso de vocês. Porque para mim a advocacia é isso mesmo, né? Sempre vai ter advogado, advogada mais experiente com generosidade para pegar na sua mão, para dizer advocacia é isso, você tem que se posicionar assim, não daquele jeito, o judiciário é isso, o judiciário se comporta assim, o Ministério Público assado. E é necessário mesmo, a gente precisa de alguma forma ter convivência ou relacionamento fora do próprio escritório com outras colegas, né? Por muitos anos, inclusive, né? Ao longo de toda a carreira. Todos os advogados experientes que vieram aqui, eu verifiquei, eu pude constatar que isso aconteceu na vida deles. Quando eram mais jovens, advogados mais experientes pegaram na mão, ou eles buscaram essas experiências com advogados que tinham mais tempo de estrada, vamos dizer assim, e depois eles passaram a exercer o mesmo papel, e que é o que você está dizendo, que você faz hoje, né? Acho que a experiência é medida muito mais pela intensidade da vivência na profissão do que com os anos de advocacia propriamente dito, né? Eu acho muito bonito mesmo quando eu vejo advogada como você é, com essa generosidade, essa abertura, porque você está semeando coisa que você nem vai ver frutificar, né? Da mesma forma que um juiz ou que um desembargador que cuida bem do seu gabinete, que exerce bem a judicatura, está semeando com a assessoria dele, e a maior parte da assessoria, obviamente, está estudando para concurso público, está semeando uma boa maneira de tocar uma profissão, uma boa maneira de agir, de prestar jurisdição, de atender advogado. Por isso eu acho tão importante o relacionamento na advocacia. Assim, Lucas, se envolver com outros advogados, eu acho que assim, sabe, principalmente política de classe, eu acho que é essencial, porque você tem acesso a pessoas, você conhece, às vezes você conhece, nossa, um advogado muito, muito, muito renomado do Mato Grosso do Sul, às vezes você consegue acesso àquela pessoa, às vezes você tem essa abertura, mas é só na vivência, é só ali, por exemplo, Raquel eu conheci, foi identificação total, assim, a gente se identificou muito, é uma mulher que me ajuda muito, já passei por situações de ligar para ela e falar, Raquel, óbvio, ela tem muita experiência, e eu me sinto à vontade de ligar para ela e falar, Raquel, aconteceu isso, isso e aquilo, o que é que você me diz? O que você acha dessa situação no judiciário? Esse apoio, ele é muito importante. E eu vejo que novas advogadas buscam isso também. Mas então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos se juntar, vamos caminhar, vamos conversar mais sobre isso, vamos abrir espaço, sabe? Eu acho que ajuda muito a esse apoio, sabe? E principalmente com quem você tem identificação, sabe? Não precisa ser uma, não precisa ser duas, mas quanto mais mulheres a gente tiver aí ajudando outras mulheres, mais identificação a gente vai ter, mais e esse ciclo vai se repetir cada vez mais. E você tem feito isso bastante também pelas redes sociais, né? Sim. A Amanda tem um Instagram com muito conteúdo, do dia a dia. Ela mostra o dia a dia dela na advocacia, chegando ao fórum, no escritório. E é muito proveitoso mesmo. Eu acompanho todas as suas histórias ali. Você vê que eu tô sempre comentando, mandando alguma coisa, simbora, isso aí, né? Sempre tô comentando lá, a gente tá batendo papo. E é isso, não tem por que levar a vida de maneira diferente, né? Sem você, de alguma forma, tentar ser farol, tentar auxiliar, né? Eu acho que a OAB, que não foi até objeto da nossa conversa aqui hoje, nós já vamos caminhando para o final, é um instrumento poderoso para isso também, né? Se de alguma forma as pessoas não encontram isso lá, de maneira robusta mesmo, com conteúdo verdadeiro, não superficial, não meramente festivo, vamos dizer assim,
elas podem buscar fora da OAB, né, com outros profissionais mais experientes. E, aliás, podem até debater e pensar a profissão, e pensar a instituição, e pensar a OAB com esses colegas advogados, né, fora dela. Né? Eu acho que o advogado não pode mesmo ficar no escritório, cuidar dos seus processos, sabe, só dos seus processos, buscar só os seus honorários, porque, na verdade, já ele não vai conseguir mais navegar, não vai mais conseguir seguir adiante, né? Eu queria te agradecer, Amanda, pela generosidade de vir aqui hoje compartilhar com a gente toda essa sua experiência, o seu conhecimento, e pedir para você deixar uma palavra final ao jovem advogado que está começando aí, que viu você falando e ficou sonhando, né, de montar o próprio escritório, de quem sabe montar a sociedade com as pessoas que conhece e confia já, mas especialmente para mulher jovem advogada. Queria que você deixasse essa mensagem final. Lucas, também quero agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você, esse papo super descontraído. Gostei demais. Mas o que eu queria falar realmente para mulher advogada, mãe, é que use esse combustível. Use esse combustível para lutar pelo que você acredita, para passar um bom exemplo, para, assim, se a sua intenção, se você ama advogar, é um ótimo exemplo para o seu filho, para sua filha, para os seus filhos, você seguir o seu sonho e não deixar ele de lado. Então usa esse filho, vamos lá, filho ou filha, eu quero que você se inspire em mim, eu quero ser uma mulher inspiradora, eu quero inspirar outras mulheres. Segue esse caminho. Não estou romantizando as dificuldades, que são muitas, mas da dificuldade, geralmente a gente sai de outra maneira. E pode ter certeza que sabendo onde quer ir, como é que vai caminhar, você vai chegar lá. Tem um caminho como lá quando eu engravidei lá, como é que vai ser minha carreira? É um caminho com muito mais curva, mas você chega, só não perde o foco, a direção e utiliza o seu filho, a sua família como fonte de inspiração para você continuar lutando. Muito belo. Obrigado. E para você que acompanhou mais um episódio do RosaCast, siga a nossa conta no YouTube, nossas redes sociais, compartilhe nosso conteúdo e curta o que você puder. Obrigado, até a próxima.